Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. (14 de julho), este é o Destino Saudade, com o grande Rui Miguel Tovar. Muito bem-vindo mais uma vez, Rui. Muito obrigado. E falamos também aqui de uma personagem que também pode ser considerada grande, porque o Nel Vingada, e é dele que vamos falar nos próximos minutos, é um homem com um lugar muito especial no futebol português, principalmente no futebol de formação. Claro, sim, é de facto uma figura incontornável. Ele e Carlos Queiroz forjaram aquele bicampeonato de sub-20 em 89 na Arábia Saudita e 91 em Portugal. Também foram campeões de sub-18, aquela lendária final com a RDA 4-1 na Dinamarca. E isto, depois ele deu o salto para a primeira divisão, onde teve relativo sucesso. Chegou com o Marítimo à final da Taça, por exemplo, em 95. É a minha lembrança mais forte do Nel, na claro, primeira divisão. Mas antes, o curioso, em 92, ainda nas camadas jovens, por exemplo, Portugal ganhou o torneio de Toulon com o Rui Costa. Rui Costa foi a figura desse torneio, foi eleito o melhor jogador. 2-1 à Jugoslávia. Foi o último jogo da Jugoslávia de sempre. Porque em 92, né? 92. A Jugoslávia já tinha sido impedida de ir ao Europeu. Só que o torneio de Toulon resolveu abrir uma exceção, porque o torneio de Toulon foi ligeiramente depois do Europeu, em matéria de inscrições. Okay. Resolveu não estar a chatear os jugoslavos e deixou-os jogar. E a final foi Portugal-Jugoslávia. 2-1, ganhou Portugal. E o Nel Vingada era o treinador. Em 96, portanto, ele vai à final da Taça de Portugal com o Marítimo, perde 2-0. O Sporting, bis de Jordanov, e depois vai treinar a Arábia Saudita no ano seguinte e é campeão asiático, ganha a Taça da Ásia. Mas nós não estamos a falar nem disso, nem de Toulon, nem do bicampeonato do mundo. Estamos a falar Nel Vingada. Porque Nel Vingada ganhou o campeonato egípcio sem derrotas pelo Zamalek em 2004. E é um ano curioso, pronto, por ser 2004 é o europeu em Portugal, mas estamos a falar do primeiro português, no fundo, a sagrar-se campeão nacional sem derrotas. Sem derrotas. Em Portugal, antes, obviamente, já tinha havido o Jimmy Hagan, mas é inglês, não é? O John Mortimer, que não foi campeão, mas acabou o campeonato sem derrotas também. É outro inglês. Português, o primeiro de todos, foi Nel Vingada, num campeonato muito especial, porque o Zamalek foi campeão a 4 jornadas do fim com o Al-Ahly de Manuel José. Ao ganhar o Manuel José, o Nel Vingada foi campeão e depois o objetivo era ser campeão sem derrotas. E conseguiu. 26 jogos, 21 vitórias e 5 empates, 0 derrotas. É o primeiro treinador. Seguiu-se depois o Manuel José, de facto, naquela aventura imensa no Al-Ahly, em que foi campeão egípcio sem derrotas também e ganhou imenso a Liga dos Campeões, portanto, acumulou um prestígio internacional enorme, mas o Nel Vingada tem este lado de ter sido o primeiro treinador português, e ainda por cima num campeonato onde também estava o Manuel José, portanto, duas há aqui uma mistura fortes. Sim. Diferentes, muito diferentes entre si. O Manuel José é mais emocional, parece-me. O Nel mais discreto. Sim, mais reservado. O Nel Vingada sempre teve esse registro de um homem acessível, mas também muito consciente do seu valor, do valor dos outros. Sobretudo, eu um treinador das camadas jovens tem que ser uma pessoa com consciência, não é? Sim. Tem que ser uma pessoa ponderada, porque a malta jovem não é fácil, não é? Em qualquer era. Não. E então a cabeça no ar é o mais frequente que há, mas eles conseguiram, a dupla Queiroz-Nel Vingada, se bem que depois o Queiroz foi à sua vida e o Nel Vingada continuou agarrado à Federação Portuguesa. Nunca mais trabalharam juntos, o Nel e o Carlos? Boa pergunta. Eu tenho ideia que não. Quer dizer, houve agora, nesta fase do Carlos Queiroz como selecionador do Egito, tenho ideia que o Nel Vingada, como diretor técnico, tenha sido um dos mais que prováveis senhores a dizer, olha, aquele senhor é capaz de ser uma boa escolha para nós. Mas o Nel Vingada seguiu o seu caminho. O Marítimo, na minha cabeça, é a equipa dele na primeira divisão. E também há uma referência, há um apontamento para mim também especial, que é foi o treinador daquela seleção dos Jogos Olímpicos, né?
de 96, Atlanta. Portanto, repara, ele em 96 é campeão asiático e vai aos Jogos Olímpicos, ou vice-versa. Portugal chega às meias finais. Portugal chega às meias finais. Perdemos contra o Brasil, creio eu. Isso foi terceiro e quarto, foi 5-0 com 3 golos do Bebeto, do teu amigo Bebeto. Meu amigo Bebeto, é verdade. Todos na segunda parte. Um grande abraço para o Bebeto. Mas fomos eliminados pela Argentina, com quem tínhamos jogado na fase de grupos. Aliás, esse jogo da fase de grupos é muito quesilento. E lembro-me que o Simeone, o agora treinador do Atlético de Madrid, lesionou o nosso guarda-redes. Eu tenho ideia que o guarda-redes era o Costinha e passou a ser o Nuno, mas pode ter sido o contrário. O Simeone pode ter lesionado o Nuno e entrou o Costinha. A verdade é que Portugal estava num grupo com a Tunísia, que ganhou 2-0, 2 golos do Afonso Martins, foi o primeiro jogo de todos. Depois 1-1 com a Argentina. Estou em crer que o gol foi do Nuno Gomes. E depois com os Estados Unidos... cheira-me empate. Acho que foi empate. Passámos a fase de grupos, jogámos com a França, ganhámos 2-1 com um gol de ouro. O árbitro era o Colina. Lembro perfeitamente Pierluigi Colina. Lembro perfeitamente que o 2-1 foi de penalti, mas resultou de um lance confuso na área que foi concluído por alguém. Portanto, Portugal marcou o gol, mas o Colina, como tinha apitado de falta, não validou o gol. Portanto, o que montou alguma celeuma, né, dos jogadores. Mas pronto, o penalti foi marcado, assunto arrumado, vamos para a meia-final. A meia-final não nos foi favorável, a Argentina era muito boa. Depois despedimos mal com o Brasil. Muito mal com 5-0, sim. Mas é referir que a outra meia-final foi um grande jogo. Nigéria. Que é campeã olímpica. Campeã olímpica com um gol do Amunique aos 90 minutos. Emmanuel Amunique. Naquele livre assim, lateral, em que toda a Argentina sobe e o Amunique vem de trás em jogo e marca o 3-2. Esse torneio olímpico tinha grandes figuras, o que não tem sido muito habitual, ou seja, temos visto normalmente equipas muito secundárias a representarem os respectivos países. Mas na altura eu estive em 2016 no Brasil, por acaso eu tive o privilégio de assistir à final no Maracanã, Brasil-Alemanha, com o Neymar. E o Draxler, né? E o Draxler, e o Gnabry, por exemplo, também jogou. Mas voltando a 96, se não me engano, nessa altura podíamos ter três jogadores com mais de 23 anos. Era. Em Portugal era o Paulo Alves. Daí o Simeone. O Capucho. Paulo Alves, Capucho e quem? Nuno Gomes, não. O Nuno Gomes. Nuno Espírito Santo, talvez, guarda-redes? Não. Não me lembro quem que era o terceiro. Sei que a seleção tinha Dani. Domingues, Nuno Espírito Santo, Costinha. Afonso Martins. Sim. Se não me engano, Nuno Afonso. Dos centrais, talvez. Vidigal. Lembro-me do Vidigal lá. Eu tinha ideia do Paulo Alves e do Capucho como esse também eu tenho, é curioso. Com mais de 23 anos. Calado. Será que o terceiro era o Calado? O Calado era... Pode ser. Mas é aquilo que ligo sempre e que escrevo sempre nas redes sociais. Este programa também é bonito por isso. Sim. Obriga-nos depois a fazer aquela pesquisazinha no 00. Exato. Por encontrarmos as respostas às nossas dúvidas. Já agora Brasil com Ronaldo Fenómeno, Bebeto. E o Romário não. O Romário não. Não se meteu nisso. Dessa vez não. Ele não se meteu nisso, não. Mas mesmo o Bebeto nessa altura já teria 30 anos. Sim. Que ele em 98 já joga como um veterano mundial, não é? Roberto Carlos. Mas havia mais. Zé Elias, Zé Maria. Havia muitos jogadores muito bons do Brasil. Agora, por acaso, disse dois que não eram nada especial. Mas o Zé Maria era lateral direito. Era, e o Zé Elias do Inter. O Zé Elias era médio. Era médio, sim. Não sei se por acaso também fez o lateral direito uma vez ou outra. A verdade é que esse jogo foi de sentido único, 5-0. O Bebeto marcou 3 golos na segunda parte. Não foi o melhor marcador, porque empatou com o Crespo, da Argentina. E já voltando à Argentina, havia Crespo, Zanetti. Equipas muito fortes mesmo. Equipas muito fortes e é muito giro revisitar esse passado e ver estas figuras, não é? Estes cromos estavam lá. Claro que os Jogos Olímpicos não foram todos no mesmo sítio, né? Os Jogos Olímpicos foram em Atlanta. Mas o futebol normalmente é disperso. Sim. Portugal chegou a jogar em Miami. E é uma equipa muito interessante que é daquelas coisas. Começou bem, depois nós também, como adeptos, começámos a seguir aquela equipa. Só que depois a Argentina, de facto, tinha mais argumentos e o Brasil muitos mais. Ficámos com o 4º lugar, mas foi a única vez que ficámos perto da medalha. Sim. Isso também é de valor e lá está. Mais uma prova de que o Nel Vingada
era um homem indicado para essas equipas. E voltar ao início, de facto. O Zamalek foi campeão invicto em 2004. É uma prova de inestimável valor, porque se é campeão lá fora não era muito comum na altura. Agora, de facto, já todo um mundo de treinadores que consegue, mas no início do século XXI não havia este carrossel de treinadores lá fora. E o Nel Vingada conseguiu chegar, ver e vencer o Zamalek. E curioso volto a dizer, num campeonato com o Al-Ahly, que foi o segundo do Manuel José. Para acabar este Great Scott com o Nel Vingada, o que é feito do Nel? Onde é que ele anda? Tens falado com ele, sei que de vez em quando falavas. Sim, o Nel Vingada houve, penso que antes da pandemia estava na Índia, e depois fui encontrá-lo no Egito. Portanto, quando o Egito estava a preparar a Taça Africana das Nações, que perdeu na final com o Senegal, e depois voltariam a encontrar-se Egito e Senegal na qualificação para o Mundial, 2 meses depois. Fui encontrá-lo no Egito e voltou a puxar o Carlos Queiroz para si, na seleção do Egito, mas é um homem muito, muito curioso, e lá está, lembro-me dele no Marítimo. Pode ter treinado outras equipas, não sei por acaso se treinou o Bolonense alguma vez, outros clubes assim de média dimensão, exatamente, da classe média, mas o Marítimo para mim representa o Nel Vingada. Mal falaste dele, lembrei-me imediatamente dele no Marítimo. Não sei quantos anos é que foram, terão sido 3 ou 4. Sim, é possível. Mas associo muito o Nelo ao Marítimo. E acho que é no início dos anos 90, deverá ser de 91 a 95, portanto, quando chega à final da taça. E pronto, lá está. Temos que respeitar que é uma equipa das ilhas que chega a uma final da taça. Não é comum. Nunca nenhuma outra equipa chegou das ilhas, né? Nem Nacional, nem União, nem Santa Clara. Portanto, fica para a história. O Marítimo depois até repetiu esse desígnio de chegar ao Jamor em 2001, perdeu para o Porto. Mas é muito curioso associar o Nel Vingada ao torneio de Toulon que ganhámos, à Taça da Ásia com a Arábia Saudita, aos Jogos Olímpicos, ao bicampeonato do mundo. Portanto, é um homem bastante versátil e muito completo, porque também teve sucesso na primeira divisão, porque o Marítimo chegou às competições europeias. Portanto, o mérito também de chegar a uma final da taça e de conseguir qualificações no top 6, com uma equipa, é verdade, com um orçamento generoso, porque as equipas da Madeira sempre tiveram dinheiro para apostar em jogadores, mas há que dar mérito a essas pessoas, que trabalham bem os recursos que têm. E o Nel Vingada fica aqui este apontamento de campeão invicto. Não é fácil, não é? E no Egito, é verdade que o Zamalek e o Al-Ahly são muito fortes em relação aos demais, mas é preciso ganhar ao rival, ao Al-Ahly. E o Zamalek conseguiu e foi campeão nesse dia com o Al-Ahly. Portanto, merece todos os nossos elogios. Domingo Desportivo. Rui, avançamos para o Domingo Desportivo e saltamos diretamente para as páginas da minha caderneta do Itália 90, com uma personagem que para mim é de facto icónica, egípcio também. Continuando um bocadinho aqui a história do Nel Vingada, queres apresentar este senhor e já agora o irmão gêmeo dele? Exato, o mítico Ossan Hassan. Exatamente. O irmão era o Ibrahim Hassan. O Ossan Hassan, para mim, tem uma história irrepetível no mundo. Repara, ele foi campeão africano em 3 décadas. Em 80, portanto, na década de 80 foi campeão, em 90 também, e no século XXI também. Portanto, um homem que percorre 3 décadas, não são 30 anos, né, mas se calhar foi de 87 até aí uns 25, é campeão na Taça da África, pelo Egito, e depois consegue a proeza de ser campeão africano com o Zamalek e com o Al-Ahly, com uma diferença clubes rivais. De 87 para 2002, portanto são 25 anos. 87, 97, 15 anos. 15 anos. 15 anos. São 15 anos de diferença. 15 anos. Ele manteve aquela frescura. Só há 2 jogadores que marcaram no derby, entre o Zamalek e o Al-Ahly, pelo Zamalek e pelo Al-Ahly. Um deles é ele. O Ossan Hassan. O Ossan Hassan. Portanto, é um jogador que eu também me salta a cabeça para o Mundial 90, embora não tenha feito
uma figura por aí além. Aliás, o Egito, O Egito era para mim era um grupo complicado também. E era o Abdel Ghani, né? Porque jogava no Beira-Mar. O Hossein Hassan era uma figura secundária ao lado do nosso Magdi. O Abdel Ghani que marca nesse Mundial de penalti, se não me engano, creio eu, não é? Num grupo que estava contra a Holanda, a República da Irlanda e Inglaterra. Lá na Sardenha. Na Sardenha. Nas ilhas, né? E o Egito só perdeu um jogo, portanto empatou 2 com a Holanda e com a Irlanda, 1-1 e 0-0, depois perdeu a Inglaterra 1-0. O Hossein Hassan joga, mas por trás disto há uma história imensa de jogos, golos, e então quando me lembrei desta data histórica do Nel Vingada e depois vou buscar alguém do Egito, lembrei-me do Abu Trika e do Barakat, que eram grandes figuras do Al-Ahly de Manuel José, mas depois tropecei no nome Hossein Hassan. E então fui dar uma história que desconhecia por completo. O Hossein Hassan jogou na Suíça, não sabia, Neuchâtel Xamax, e há um belo dia, o Neuchâtel Xamax é treinado pelo inglês Roy Hodgson, ok. caia com o Celtic 5-1 na primeira mão para o Neuchâtel. 4 golos do Hossein Hassan. 4 golos ao Celtic. Desconhecia por completo isso também. Isso é uma coisa avassaladora. Portanto, aqui se vê se é verdade que ele no Mundial 90 não teve destaque, mas naquele tempo na Suíça conseguiu a proeza de marcar 4 golos ao Celtic. Não é fácil. Não é fácil. Mesmo que o Celtic estivesse nas ruas de amargura, imagino que sim, para levar 5 do Neuchâtel, mas marcar 4 é que é assinalável. Portanto, o Hossein Hassan é um homem de imenso mérito, tem muitos cometimentos, bate uma série de recordes, tanto ele é campeão africano por clubes, por seleções, isto é avassalador e demonstra que nós às vezes desvalorizamos essas conquistas fora da Europa porque são menores. Sim, é verdade. Olhamos muito para o nosso umbigo. Sim. Aliás, o prémio France Football durante imensas décadas foi assim, né? Foi muito do europeísta. Agora é que se abriu para tudo, não é? Tanto assim é que Maradona e Pelé nunca o conquistaram, a bola de ouro. Hereges. O Hossein Hassan também nunca foi bola de ouro, mas merece um lugar no panteão do futebol por ter estes números que para mim são fascinantes. Rui, o Hossein Hassan era o ponta de lança e o Ibrahim era lateral direito, se bem me recordo, não é? Olha, eu na ficha, eu também tenho essa memória, mas eu na ficha do Neuchâtel Celtic vejo juntos no ataque. E eu pergunto-me, eles jogaram, os gêmeos jogaram juntos também no Neuchâtel? Sim, e eu pergunto-me, terão jogado aqui ou se calhar como é um site escocês, podiam não estar bem organizados. Podiam estar organizados por ordem, para não sei, numérica, não sei, porque na altura era de 1 a 11 ainda, não é? Mas o Hossein Hassan de facto era um avançado muito, era um predador, tal como o do Ali Daei, do Irão, não é? São aqueles avançados que é para marcar e ponto final. E o Hossein Hassan fez esta história que para mim, quer dizer, ser campeão africano por seleções em 3 décadas é de doidos. E depois ser campeão europeu, ser campeão africano, ganhar a taça dos campeões africanos por 2 clubes e os rivais, é uma proeza só ao alcance de uma pessoa. E daí estamos aqui a falar dela no Domingo Esportivo. Para nos despedirmos do grande Hossein Hassan, eu tenho ideia, vais-me corrigir se eu estiver errado, que ele foi associado ao Sporting. Foi verdade. Não muito depois do Itália 90. Sim. Era de facto, ele não confirmou no Mundial aquilo que podia fazer, mas era na altura um jogador para quem se olhava com alguma atenção. Sim, foi. Isso é o tempo do Sousa Sintra, daqueles seus negócios assim, meio estrambólicos, né? Como aquela de apresentar o Jordanov no estádio enquanto competia o Sergei Bubka, do salto à vara. Portanto, são acontecimentos muito à Sousa Sintra. Sim, ele manifestou o interesse, foi falado, muito falado. Não era um interesse da imprensa, era mesmo um interesse genuíno do Sporting. Teve quase, mas depois parece-me que o Hossein Hassan foi desviado para a Grécia. Talvez com mais dinheiro, uma proposta mais tentadora, não sei, também, e depois também envolvia o clube, né? Porque quando queremos alguém temos que engatar o clube e o jogador. Mas estando o Abdel Ghani no Beira-Mar, em Portugal, podia também prestar podia dizer bem de Portugal e da vida em Lisboa e do Sporting, mas o Hossein Hassan não quis e foi pregar para outra freguesia. E a verdade é que não se deu mal, aliás, deu-se muito bem.
E depois deste programa faraónico, de 14 de julho, para a semana, a fasquia vai estar muito alta. Vamos tentar corresponder, não? Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado eu, Pedro. Meus amigos, vemos para a semana. Já sabem, destino 2 pontos Saudade, com o gigante Rui Miguel Tovar. E o Pedro Jorge Cunha. Mais gigante ainda. Maori. Maori.